Derrubando os 10 vilões da produtividade no trabalho. Então, essa foi uma imagem que eu recebi, estava lá no feed do LinkedIn, e eu fui lendo e fiquei meio revoltada com ela, sabe? Aí eu resolvi fazer um texto, e aí tiveram alguns comentários do texto, então hoje a gente vai discutir ponto a ponto dessa imagem. Celular, 55%. Então, o celular é uma questão muito difícil de se trabalhar nas empresas hoje. As empresas, a gente vai falar da maioria, tá? Não daquelas empresas que estão mais antenadas, ou startups, ou coisas assim. Mas vamos falar da maioria mesmo, que são as empresas mais tradicionais. Elas se incomodam com o uso do celular, só que, gente, a geração Y, dos millennials, a Z, então, nasceu dentro do celular. Como é que você vai tirar o celular da mão do seu funcionário? Não vai tirar. Não vai tirar. Não adianta. A menos que seja um trabalho fabril, que a pessoa vai ficar sem mão se não largar o celular. Tem como digitar, falar, coisas desse tipo, né? Vai dar aula com o celular na mão. Se bem que alguns professores até dão aula com o celular na mão, porque acaba vendo o programa ali da aula, né? Não tem problema. Não dá para tirar, tá? Então pode desistir. Se isso aí é vilão de produtividade, então cada vez vai cair mais. Internet, 41%. Então, esse ponto aí de internet eu não entendi. Porque vamos levar para o lado de que assim, a internet... Internet, gente. Para brincar, né? Porque internet você usa até para trabalhar. A todo momento. O próprio LinkedIn, que a gente usa sempre usou. Ou qualquer outra coisa. Então, vamos dizer que aí ele está dizendo da internet que não é relacionada ao trabalho. Desculpa, mas a pessoa não é uma máquina. Antes de ter internet no ambiente de trabalho, as pessoas se distraíam com outra coisa. Então, a internet só está substituindo o que elas faziam antes de se distrair com qualquer outra coisa. Também não cola. A fofoca, 39%. Então, gente, fofoca é resultado de alguma interação humana, né? Você fofoca com outra pessoa, seu colega de trabalho, que você tem uma interação humana com ele. As pessoas conversam. Respiram. Existem. Então, acaba acontecendo uma fofoca. É lógico. Aqui a fofoca está como produtividade, como vilão de produtividade, porque eu imagino que ele tenha pensado no tempo que as pessoas passam fofocando. Ou é no teor da fofoca. Porque aí, ok, se for no teor da fofoca, tem fofoca realmente que pode destruir uma questão produtiva, mas ela sempre vai destruir primeiro pelo lado pessoal, porque não existe essa de lado profissional, pessoal. Se falou mal, se falou que eu trabalho mal, eu vou me ofender pessoalmente. Então, isso pode dar uma queda, mas dá uma queda mais em relação a relacionamentos do que produtividade em si. A menos que você seja um chefe e faça fofoca sobre o seu funcionário para outros funcionários, deixe esse funcionário ficar sabendo. Aí o problema é muito mais profundo, você precisa se tratar. Rede social, 37%. Então, o problema das redes sociais é o seguinte, você não deixa seu funcionário ver. Não dá acesso para ele, né? Na máquina que ele usa, por exemplo, você não dá acesso. Ele não entra no Facebook, não entra nada. Aí ele vai pro banheiro, leva o celular e faz lá de dentro. Faz uma postagem que você viu, que foi dentro do horário de expediente, não foi nem na hora do almoço, porque ele estava no banheiro com o celular, olhando coisa dos outros ou postando alguma coisa na rede. Qual é o problema? Ele poderia estar, ao invés de ir no banheiro, sentado na mesa dele fazendo a mesma coisa. Não adianta. Se o funcionário tem uma liderança mínima e uma maturidade mínima para trabalhar, ele não vai morar no Facebook e deixar de fazer as coisas que ele tem que fazer por causa da rede social. Exatamente. Colegas de trabalho, 27%. Então, essa colegas de trabalho também é muito estranha, né? Os colegas de trabalho atrapalham a produtividade dos seus colegas de trabalho. Gente, na maioria das vezes você precisa perguntar alguma coisa para os seus colegas de trabalho, você precisa interagir com os seus colegas de trabalho. Então eles mais atrapalham do que ajudam. Não entendi o que quis dizer isso, né? É como a gente falou, tá todo mundo vivo, respirando, conversa, tem que ter colega. Inclusive eles te ajudam, não vão te atrapalhar. Eu acho que não. Paradas para fumar, ou comer, 27%. Então,
essa questão é uma coisa que irrita muito os chefes. Comer, alguns até relevam. Tem um monte que não gosta, mas eles até não se importam muito. Agora, o cara passar num corredor, numa parte ali aberta e ver o funcionário fumando, parece que o cara tá ali, nossa, fugado, sem fazer nada. Dá uma impressão muito ruim pro gestor fazer isso. Então, eu conheço um monte de gente que evita fazer isso, de sair no meio do expediente para fumar, para comer outra coisa, porque dá uma impressão de que a pessoa está sem fazer nada. Mas o que o chefe tem que entender é que a pessoa não está sem fazer nada. E outra coisa, a gente já está mais do que provado que essas pausas durante o trabalho, você paga 8 horas por dia do seu funcionário, mas isso é impossível de você absorver, tirar dele 8 horas de trabalho. Exatamente 8 horas. Não existe isso. A pessoa tem que dar uma pausa. E não é só a pausa do almoço, né? Nem a pausa de ir no banheiro. A pessoa tem que dar uma pausa porque a gente sabe que de 30 em 30 minutos o cérebro precisa de uma pausa. Se você se joga num negócio por mais de 30 minutos, passou desse tempo, seu rendimento naquele negócio já está caindo. Então você tem que levantar e tal. E até para essas doenças, né? Doenças de tendinite, essas coisas. Repetição, tá ali naquele mesmo movimento, tá na mesma posição, até isso tem pode que dar uma esticada. Então, se a pessoa levanta para fumar, ela tá dando uma pausa no raciocínio e ela tá se exercitando de alguma forma, ela tá mudando de posição, então, ou levantando para comer, ou tomar um café, qualquer outra coisa. Então, isso eu não vejo como vilão de produtividade, eu vejo como uma ajuda, inclusive. E-mails, 26%. Então, os e-mails a gente imagina que sejam os particulares, né? Porque a pessoa vai reclamar que está respondendo e-mail da empresa. Ou se são e-mails de corrente, ou e-mails que não tem a ver com o trabalho. Mas aí cai na mesma coisa da rede social, da internet, da fofoca, da conversa com os amigos. É ser vivo, né? Ele está lá, ele recebe e-mail, ele vai dar uma olhada no e-mail particular, ele vai receber uma coisa no e-mail da empresa que não é do trabalho, e ele pode ler, e nada de ruim vai acontecer para sua empresa se ele fizer isso. Reuniões, 24%. Então, aí reuniões também é meio estranho, né? É estranho. Essa questão da reunião é porque a pessoa não tem gestão de tempo para fazer reunião. Então, entra todos os gestores, ou uma equipe, qualquer que seja, numa sala para reunião, entra às 7 da manhã, sai às 7 da noite, passou o dia inteiro fazendo reunião, não resolveu nada porque não tinha planejamento para reunião, porque não tem gestão de tempo alguma. Aí, a culpa não é do funcionário, desculpa, a culpa é de quem está levando a reunião para frente. Então, a reunião pode atrapalhar se for assim. Você usa um dia inteiro, às vezes, fazendo reunião, falando a mesma coisa toda hora, e o negócio não sai do lugar, porque você não planejou nada, você muda de assunto, você não tem foco. Então, eu não acho que a reunião é um vilão ela em si. É o jeito que a pessoa usa. Se a pessoa usa com um pouco de foco mínimo, né? Aí não tem problema. Dá certo, não tem Inclusive, problema. é dela que saem os melhores negócios. Sim. Barulho, 20%. Barulho. E tem um próximo aí, não tem? Temos o trabalhar em um cubículo. Ah, então, esses dois de barulho, trabalhar em um cubículo, aí vamos concordar, porque aí também é culpa da empresa, né? Está num ambiente barulhento, ou está num ambiente muito apertado, pode realmente cair a produtividade. Tem gente que não consegue se concentrar com barulho, né? Tem gente que não tem problema com isso. Mas tem gente que não consegue se concentrar no que está fazendo se tiver um barulho, uma música, uma coisa. Isso porque a gente não vai chegar nem a falar da parte de insalubridade, né? De só jogar nisso, de ter que usar protetores, essas coisas. Falando de escritório mesmo, de ambiente administrativo. Aí é uma questão que a empresa tem que arrumar. Então, ok, essas duas eu até vou concordar, porque são condições de trabalho que a empresa tem que dar melhor. Mas reclamar do resto, para mim, não rola. Então, fiquei meio revoltada quando eu vi essa imagem. Quis fazer o texto e agora o vídeo. Tá estranho. Tá muito. Mas vamos repensar esses pontos, né? Porque no mundo moderno não dá pra você ficar sem celular, sem rede social, sem internet, sem e-mail, sem nada disso. E nem no mundo moderno, não precisava nem ser moderno. A pessoa precisa levantar, quem fuma precisa fumar. Não é questão de defender quem fuma, né? Nem quem come muito no meio do trabalho. É questão de, se ele está reclamando por causa da pausa, né? Essa pausa não existe. As questões são para seres humanos e não para robôs. Não tem robô aqui, essas questões são todas para seres humanos. Pelo menos por enquanto, ainda não tem, né? Daqui a pouco pode ser.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, então, em relação a esse texto, ou as minhas colocações, ou concorda ou não concorda, deixa aqui embaixo, a gente vai respondendo. É isso aí.